boa tarde a todos. Meu nome é Lusitânia Dallagnol, sou servidora do FBS, Campus Naviraí, e quero desejar boas-vindas a todos que estão acompanhando ao nosso evento virtual, segundo dia da consciência indígena do IFMS. Vamos dar início à mesa redonda intitulada Aspectos da Cultura Guarani, Educação, Corpo, Território e Resistência, que contará com a participação de Glaudertone Barcelos e Tiago Nhandeuá. Glaudertone Andrade de Barcelos cursou mestrado em Ciências das Religiões na Faculdade Unida de Vitória, possui graduação e licenciatura em Letras, Português, pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Tem experiência na arte de letras, com ênfase em língua portuguesa e literaturas portuguesa e brasileira. Tiago Nhandeuá é da etnia Guarani. É formado pelo Magistério Superior Indígena para Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Universidade de São Paulo. Graduado em Pedagogia na Universidade Sagrado Coração e especialista em Antropologia, pesquisador do SESTA e mestrando em Antropologia Social pela USP. Foi coordenador pedagógico na educação básica, modalidade Educação Escolar Indígena. Foi membro do Núcleo de Educação Indígena, do CE de São Paulo. Membro e fundador do Fórum de Avaliação. Ele também membro do GT por uma licenciatura intercultural do Estado de São Paulo, pela Unifesp. Escritor na área da literatura indígena, com ênfase em contatos e memórias e aventuras. Sua recente obra, Quando Eu Caçava Tatu e Outros Bichos. Assim que nós dermos início, às falas dos participantes, quem desejar pode enviar perguntas ali no chat. E ao final da apresentação, então, serão repassadas aos palestrantes. Informamos também que a lista de presença será disponibilizada por meio do chat no final da atividade. E, desde já, nós agradecemos também ao campus de Naviraí e sua equipe de serviço e tecnologia da informação e suporte técnico pela transmissão dessa importante atividade. Diante disso, passo a palavra ao professor Glaudertone. Por gentileza, professor, fica à vontade. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês estão... Sim? Sim. Bom, pessoal, meu nome é Glaudertone Andrade de Barcelos, eu venho do povo Caripuna, lá do Amapá, da terra indígena do Açá. Primeiramente, queria agradecer imensamente por essa oportunidade, que é um momento muito importante da gente estar pensando em como que é necessário valorizar as culturas indígenas, valorizar a pluralidade de formas de viver indígena,
e especialmente refletir sobre a importância dos movimentos de defesa dos nossos direitos ancestrais, que especialmente nos últimos anos vêm sendo violentamente atacados. Como a Lusitânia falou, né, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e estudo as questões relativas à vivência, ao Nhanderecô, ao sistema de vida guarani. Queria muito, em meu nome e do nome do meu parente Tiago Nhandewa, agradecer a vocês e falar que agora é um momento de bate-papo, né? É um momento da gente... O indígena, ele aprende conversando, né? Não só na escola. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o parente Tiago Nhandewa. Boa tarde, caro Porã, meu pé. Eu sou Tiago, da etnia Guarani Nhandewa. Eu falo aqui da cidade de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Atualmente estou morando aqui, mas também sou de origem do estado do Paraná. Passei a maior parte da minha vida morando no estado de São Paulo, na terra de Araribá, na aldeia Nimoindaju. E recentemente vim para o estado do Paraná novamente, voltei às minhas raízes e hoje fico muito contente de poder estar compartilhando desse evento tão importante e dizer que nós vamos trazer alguns temas, alguns assuntos relacionados à questão guarani, à questão cultural, para a gente tentar desconstruir muitas ideias e pensamentos que ainda estão presentes na sociedade como um todo, seja no âmbito educacional e na sociedade, né? Então, a gente precisa sempre estar utilizando desses momentos para poder estar desconstruindo estereótipos, diminuindo os preconceitos, discriminação contra os povos originários do Brasil. Então, eu acho que é isso, mediante aí o decorrer da nosso bate-papo, da nossa palestra, nós vamos trazendo alguns pontos relacionados a esses aspectos da cultura guarani que nós preparamos para o dia de hoje. Então, desde já agradecer à instituição que nos convidou e dizer que sempre é uma alegria poder partilhar dos conhecimentos, dos nossos pensamentos, no sentido de estar atualizando a respeito da questão da temática indígena nos dias de hoje. É isso, por enquanto. Então, pessoal, olha só, a gente gostaria de começar esse bate-papo com vocês, falando que, assim, é uma conversa entre amigos, uma conversa entre parentes, e se vocês tiverem alguma dúvida, algo que queiram perguntar para mim ou para o parente Tiago, a gente tenta esclarecer, tá bom? Tiago, a gente estava conversando mais cedo que existe uma ideia, que é uma ideia planejada de um índio genérico, né? Primeiro, de um índio, que é um termo arbitrário, né? Mas de um indígena genérico, né? Como se houvesse uma única forma de ser indígena, cristalizada lá na época da invasão, não na época do descobrimento, porque é invasão, né? Se eu chegar na sua casa agora, entrar, eu não vou estar descobrindo sua casa, certo? Então, é como se o indígena ele fosse o mesmo indígena, independente das condições, das intempéries, dos problemas, das condições climáticas, como se houvesse uma ideia de indígena. E isso a gente estava vendo que é muito equivocado, né, Tiago? Porque não existem vários contextos, né? Várias formas de se viver a vida indígena. Inclusive, a gente tem parentes que, como você, estão aldeados, né? Como eu, desaldeados. Existem parentes isolados, existem indígenas em contexto urbano, como a aldeia Maracanã. Então, é isso, né? Assim, não existe uma forma de ser indígena.
Você pode falar um pouquinho sobre isso, assim? Sobre essa ideia equivocada de que ser indígena existe um modelo, uma forma única? Eu acho que a gente pode começar, Glauber, falando do termo índio. Né? Eu acho que começa por aí. Depois da invasão, né? Do descobrimento índio, né? Para aquelas pessoas que estavam ali num determinado lugar na costa atlântica, índio, né? Então, esse termo equivocado, ele classificou durante muito tempo e generalizou todos os povos, mais de 1000 povos indígenas que estavam aqui no momento do descobrimento, da invasão, falando mais de 1.200 línguas. Então, não tinha-se a ideia dessa pluralidade que nós temos nos dias atuais ainda. Que existe uma diversidade muito grande de povos indígenas com culturas diferentes. Então, a ideia daquele momento da chegada dos europeus no século XVI ainda permanece latente no pensamento ainda da sociedade como um todo. E essas ideias desse índio genérico de 1500 gera esses preconceitos, estereótipos, essa imagem ainda que está cristalizada, que constantemente as escolas, ainda os professores, eles estão repassando essas informações aos seus alunos. Nós temos exemplo muito claro da carta de Pero Vaz de Caminha, quando ele descreve essas pessoas que eles encontraram aqui, do índio nu, um índio de um corpo exuberante, alegres, né, de bem com a vida. Então, ainda isso está muito forte no imaginário das pessoas. E em pleno século XXI, que as informações estão chegando através das tecnologias virtuais, através, né, da internet hoje, mas é algo que precisa ser trabalhado conscientemente, porque é preciso filtrar essas informações, porque precisa ensinar, precisa que a sociedade entenda que existe uma diversidade étnica de povos indígenas no Brasil, com as suas características culturais, seus costumes, suas tradições, suas línguas. Então, existe essa diversidade muito rica que precisa ser debatida, precisa ser apresentada para a sociedade como um todo. E, uma vez isso ensinado, apresentado, é importante discutir que esses povos estão aí presentes em todos os estados do Brasil. Isso é importante falar, que não tem só o Tupinambá ou os povos tupi, como lá no início, né, ficou conhecido, Tupi-Tapuia, né, quem não era tupi era tapuia. Então, quando se avança, né, para o centro do Brasil, não só no centro do Brasil, né, porque o Planalto Paulista já tinha uma diversidade muito grande, né, de etnias. Então, a gente precisa desconstruir esse pensamento, essa imagem, e apresentar através, né, de materiais didáticos, através, né, dos trabalhos pedagógicos, e também um comprometimento não só da educação, comprometimento de todos, né? Eu acho que em estar abrindo os olhos
para essa pluralidade cultural, étnica, de povos e línguas indígenas hoje no Brasil. Então, Tiago, você estava falando dessa pluralidade, né? Eu venho do povo caripuna, do Amapá, mas existem outros caripuna, né? Como, por exemplo, no Acre, né? E você é do povo Guarani, né? Mas talvez quem esteja tendo contato com a questão indígena pela primeira vez traga essa ideia de que existe um Guarani, um povo Guarani. E, na verdade, não é assim, né? Assim, e também não são apenas os Imbiá, os Kaiowá e os Nhandewa, não é isso? Existe uma pluralidade dentro desse etnônimo chamado Guarani, correto? Exatamente. Eu acho que às vezes, quando é Guarani, parece que existe um grupo único, fechado, mas que não é verdade. O Guarani, como ficou conhecido, ele tem ali grupos, né, diferentes que pertencem a esse Guarani, que vai ser o Guarani Nhandeva, o Guarani Kaiowá, o Guarani Imbiá, e dependendo da região, por exemplo, o Guarani Nhandeva, ele vai também se autodenominar como Avá Guarani ou Avacatueté, né? Então isso depende muito da região, da interação desses grupos ou com quem registrou esses grupos, né? Então, se hoje tem uma literatura que vai falar desses grupos Guarani, é alguém que registrou e está presente em vários livros, tem vários pesquisadores que trouxeram esse assunto, esse debate, e que hoje nós ainda é algo que precisa também voltar nesse material, ouvir desses Guarani, como eles se identificam, né? Esse etnônimo, se é aceitável para aquele grupo. Então, mas, por outro lado, é importante, a gente também valoriza toda essa construção histórica, essa construção etnográfica, desse etnônimo, porque mostra essa diferenciação entre os Guarani. E o que difere esses grupos, né, como nós colocamos aqui? Por exemplo, esses 3 grupos, Guarani, Nhandeva, Guarani Kaiowá e Guarani Imbiá. A língua, ela é um marcador de diferenciação entre esses 3 grupos. E vai acontecer também com os outros grupos, que são Guarani também, esses que eu citei, dependendo da sua região. Como os Guarani estão presentes em vários estados aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Amazonas, no Pará, e pode ser que em outros estados tenha alguns perdidos aí também, mas assim, a presença de grupos, né, constituídos, organizados, estão presentes nesses estados que eu falei, e aí eu particularmente, conversando com alguns parentes do Guarani, eles sempre ressaltam que há uma questão linguística aí que difere. E, às vezes, aquela história que marcou também aquele grupo. Mas existe também um ponto de ligação entre esses grupos Guarani. O Guarani, ele tem um aspecto, né, ele traz na sua essência a espiritualidade. Então, isso está presente em todos esses grupos Guarani. E então esse é um ponto. A língua, ela mostra essa diferença, mas tem também o que aproxima essa espiritualidade, essa ligação com Nhanderu-Vutsu, Nhanderu-Eté, Nhanderu-Mirim. Então,
existem também os pontos de ligações e os pontos de diferenciação entre esses grupos. E isso vai se dar de acordo com a realidade, de acordo com o contexto que esses grupos Guarani estão inseridos e estão vivendo. Como eu disse, apontei aqui a presença em mais de 9 estados hoje aqui no Brasil, mas também tem a presença Guarani fora do Brasil, nos nossos países vizinhos aqui, como Paraguai, Bolívia, Argentina. Então, são exemplos, né? Se um Guarani aqui do Brasil for para um desses países, com certeza ele vai sentir aqui a diferença entre esses Guarani que estão espalhados por aí. Pessoal, a gente estava falando mais cedo, né, Tiago, como que os brancos, como que o não indígena, ele tem uma elaboração de vida que foi até a parente Sandra Benites, né, que falou isso, não é uma fala minha, que essa elaboração de vida, ela exclui a pessoa do convívio com Mitaim, né, com Caringué, com as crianças, né? E a gente falou que a nossa opção hoje era justamente não. Né? Uma vez que nós somos indígenas e a nossa vida é uma vida gregária, coletiva, né? Essa é a Joana ou é a... Essa é a Júlia Jatsi. Júlia Jatsi. Júlia. Daui. Pituporã. Tá com vergonha. Então, assim, a nossa vida é uma vida coletiva, gregária, e não faria sentido, caso houvesse a presença das crianças, privá-las disso, né? Mas uma questão, Tiago, que estava me ocorrendo é o seguinte, que nós somos 305 povos, né? Falamos 274 línguas. Mas no meio de uma pluralidade tão grande, antes da gente voltar a falar especificamente dos parentes Guarani, existe um elemento que é comum, né, que perpassa a vivência de todos os povos indígenas, e que nos é muito caro, que é exatamente a relação com o Caguidi, né, com a relação com a natureza, né, porque você me fala, né, eu queria que você falasse também, mas a nossa experiência, ela compreende a natureza, eu ouço muito isso, especialmente nas palestras de Instituto Federal, que se preocupa muito em preparar o estudante para o mercado de trabalho. Então, a gente ouve muito falar de recurso natural, a natureza como fonte de recurso. E isso não cabe na concepção do mundo indígena, não é isso? A natureza ela não é um recurso, a natureza é um parente, e tudo que tem dentro dela. Como é que é isso, especificamente no caso Guarani? Tem um jaguar aqui, tá ouvindo? Bom, ontem mesmo eu sentei para elaborar aqui um plano de atividades aqui para o mês de abril em Piraquara, tratando da presença indígena aqui nesse município. Uma cidade que tem um nome indígena, da língua tupi-guarani, né? Piraquara, o peixe que mora na toca. Então, era um município que há muito tempo não via essa presença indígena aqui. Então, hoje tem uma diversidade étnica de povos indígenas aqui nesse município que precisa dar visibilidade para esses povos e mostrar para a população o porquê esses povos estão presentes aqui. E aí, em uma hoje, né, das áreas aqui, é uma área de retomada. E é na onde vai acontecer esse evento Abril Indígena, que tem a presença dessas etnias Guarani-Andeva, Caigangue e Tucano. E aí nós estamos elaborando tentando mostrar esses aspectos, né, dessas etnias
principalmente dos Caigangue e Guarani-Andeva, e uma liderança que a gente estava conversando trouxe isso para a discussão e para mostrar para essa sociedade qual é a relação do indígena com o meio onde ele vive, com a natureza. E aí ele destacou, estava dois Guarani-Andeva conversando, não tinha presença Caigangue naquele momento, então para falar, né, o que é essa relação de retomada, a relação com a floresta, né, que é a retomada que está acontecendo na floresta estadual metropolitana aqui de Piraquara. Então, essa relação, e aí, do Guarani com essa floresta, com o meio ambiente. Aí, uma ênfase em cima do que seria para o Guarani foi dessa reconexão e o reencontro com a espiritualidade. Então, há uma ligação com esse ecossistema, né, que a gente podemos dizer assim, de espiritualidade com a terra, com a ancestralidade, os nossos antepassados tiveram nesse território. Então, para o Guarani, é uma reconexão, é um reencontro com a sua ancestralidade, com seus antepassados. E aí também, né, já aproveitando aqui, para falar dos Caigangue, que para os Caigangue eles têm na sua identidade um símbolo muito forte aqui da região, que é a araucária. E aí, a araucária está presente aqui. Então, essa é uma relação do Caigangue, está na memória do Caigangue, mesmo que ele, nesses últimos décadas, séculos, não estivesse mais aqui nessa região, mas isso está presente na memória quando ele visualiza uma araucária. E aí, parafraseando um cacique, uma liderança, Cretan Caigangue, recentemente ele fez um discurso aqui na Câmara e ele disse, olha, longe de dizer que os especialistas explicam que a araucária é uma obra da fauna, né? Ela é uma construção da fauna, é a ave que foi e despejou, né, a semente ali, ou é a cutia. Aí, eu não me lembro agora, a ave, ele falou, essa ave não desce no chão para fazer isso. E a cutia, ela come o pinhão. Então, esses animais não poderiam estar fazendo esse plantio. Então, isso é mão humana, é mão dos meus antepassados que fizeram essa construção dessas araucárias. Então, essa memória, a relação com o passado, com os antepassados, com a ancestralidade, então, está presente nessa relação, uma relação íntima com o meio onde ele vive, com as árvores, com os animais. Então, isso está presente, está intrínseco nesses povos, né? Nesses povos, em nós, né? Nos nossos, com os nossos antepassados, e está presente na nossa memória, né? Então, isso continua, é uma relação totalmente diferente, a forma de ver, a forma de gerenciar esse meio onde a gente vive. Então, isso ainda continua. Por isso que há um respeito, sempre um debate, há sempre um reforço em cima dessa importância do meio da natureza, do meio ambiente onde a gente vive, né? Tudo tem vida, tudo está ligado, tudo tem um dono. A gente precisa sempre de uma autorização quando vai se relacionar com qualquer ambiente aí de onde a gente vive. Vamos lá, papai. O Tiago, você falou da questão dos guardiões, né? Os parentes guaranis chama Já e Já, não é isso? Que cada coisa, seja bichinho, seja pedra, seja árvore, seja rio, seja montanha, tudo
tudo tem um dono, mas não é dono no pensamento ocidental, no sentido de posse. Tudo tem um protetor, né? Então, na nossa visão, na visão Guarani, né, existe um conjunto de relações sociais, né? Para você caçar, você tem que pedir licença para o dono para caçar aquele bicho. Para entrar no rio, tem que pedir licença no dono para nadar, para colher uma taquara, né? Para sair. Então, assim, existe uma outra. Isso tudo compõe uma outra concepção de mundo, né? Outras concepções de mundo que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Na instituição, para que possa ser mais conhecido e mais respeitado, não é isso? Eu acho que isso tudo, né, está relacionado com a ideia de que as coisas não são coisas, são seres, né? Tem vida ali. E a nossa educação, ela está muito, a nossa educação, o modo de vida indígena, ele está muito ligado intimamente a como se consegue relacionar com esses elementos da natureza, né? E toda vez que a gente sofre uma interdição, toda vez que a gente é obstaculado, é impedido de ter essa relação, seja pelo avanço da fronteira agrícola, seja por meio de um grande empreendimento industrial, como tem aqui em Aracruz, seja pelas monoculturas de forma geral, os modos de viver indígenas, eles são fortemente impactados, né? Como esses modos de vida Guarani, o Nhanderecó, né? Como aconteceu, por exemplo, com os parentes Krenak, né? Borum. Então, por exemplo, eu queria convidar quem nos assiste nesse momento para, seja católico, evangélico, espírita, imagine se de repente, de uma hora para outra, a sua espiritualidade, vamos falar assim, as suas datas comemorativas, aquilo que você come, as suas relações afetivas, familiares, se de uma hora para outra tudo isso fosse levado por um rio de lama, como aconteceu com os parentes. Isso certamente, se você tivesse algo tão caro que é a espiritualidade, impactado por um crime-desastre como esse que ocorreu. Como é que você, que está nos ouvindo, se sentiria? Certamente você não ficaria feliz, né? Então, muitas das nossas lutas, elas não estão ligadas a uma intenção de ter terra, mas porque é somente por meio da relação com a terra e com tudo que está dentro ali da natureza é que nós educamos nossos filhos, nós promovemos a manutenção da nossa cultura, nós nos relacionamos com, como você falou, Tiago, se quiser explicar, com Nhanderuçu, Nhanderu Terondé Papá, Quaraí, Jati, né, Jacairá. Então, é por conta disso. A questão da terra, ela é extremamente importante, porque é nela e é por meio da relação com a terra, com os seres que existem ali, com as plantas, com os bichos, que se dá a existência indígena. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Tiago? Sobre Nhanderecó, sobre a Alpan, né? Eu vou pedir para a colega preparar aí os slides para a gente passar daqui a pouquinho, depois que o Tiago falar. Tem uma criança aqui. Então, a gente, pegando esse exemplo do que vem ocorrendo, esses desastres ambientais, Ailton Krenak é um pensador que traz uma fala muito forte a respeito dessa relação. Vamos citar aí o que aconteceu, Mariana e Brumadinho,
uma área próxima ou até dentro do território Krenak, aonde para o povo Krenak um rio, como o próprio Ailton fala, é um avô, né, considerado uma pessoa da família. É o então, Atu, né? Exatamente. E como que a gente trata uma pessoa da família? Com certeza, antes do desastre e depois do desastre também, vamos imaginar que aquela pessoa da família estava entre nós, partilhando de momentos felizes, de momentos de alegria, e de repente esse parente sofre ali com uma doença. Nós vamos ficar tristes com aquilo, né? Então foi o que aconteceu com esse desastre, né, ambiental que ocorreu ali através aí da mão do homem, de uma visão, né, totalmente capitalista, de não pensar, né, no entorno ou, né, na sua ação, que resultou num desastre que comprometeu modos de vida de pessoas que tinham uma relação ali íntima, profunda, com o rio, considerado uma pessoa da família, um avô para os Krenak. E isso não só esse desastre, agora, nesse momento, com certeza, lá no Amazonas, está acontecendo ali uma exploração através, né, dessa exploração que vem acontecendo agora, da mineração e em algum território, Yanomami, por exemplo, né, que vem afetando também a saúde de muito indígena ali naquela região. Então, são inúmeras situações que vêm ocorrendo, são atuais, e que atinge também, já atingiu, né, e continua atingindo, muitos Guarani, muitas comunidades. O sistema de aldeamento que nós vivemos hoje, né, que nós chamamos, conhecido como aldeia, muitas das vezes nem no próprio território, os grupos Guarani foram realocados em outros territórios, em outras regiões, longe do seu, ou até num território de um povo, de uma outra etnia, ou constituir uma aldeia e juntar outras etnias junto com grupos diferentes, com culturas diferentes. Então, isso a gente vem sofrendo, não é de agora, né? Os povos indígenas vêm sofrendo, principalmente nós que fizemos esse primeiro contato, né? Tivemos nós aqui da região sul e sudeste, região litorânea, e agora está acontecendo, né? Continua acontecendo isso em outras regiões do nosso país, que é um país continental, com uma rica biodiversidade muito grande, que hoje nós conhecemos como biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, e aí, assim, esses biomas estão sofrendo com a ação do homem, do progresso, do desenvolvimento e do capitalismo, né, que é o grande mal da sociedade, né, da civilização. Então, e nós que temos esse modo de pensar, essa forma de organizar nosso sistema de vida, o Nyanderecó, que é o sistema de vida Guarani, vem sendo afetado diretamente por esses novos sistemas, que são esses, né, que visam o lucro, visam o dinheiro, e isso interfere diretamente dentro desses grupos, né, trazendo mudanças na forma de ser
daquele grupo. E então, para o Guarani que tem esse sistema de vida que é o Nhanderecó, tem as suas aldeias tradicionais, que são os Tecoá, então isso acaba sendo afetado com essas ações, né, do homem, cada vez que ele resolve explorar aquele território em busca sempre do lucro, né? Então, é isso. Pois é, Tiago, eu estou falando aqui de Aracruz, Espírito Santo, né? E aqui vivem dois povos, os Tupiniquim, né? E os Guarani, Nhandéua, Tambelpé. Então, assim, diante da plantação robusta de eucalipto, o que ocorreu? A interdição dos modos de vida, porque não tem mais caça, o rio seca, a própria espiritualidade, né? Porque é uma plantação que vai daqui até o sul da Bahia. E, assim, os seres que habitam a mata, né? Os guardiões, eles habitam o cagui, né? A floresta, não uma plantação voltada para produzir, para lucrar, né? Então, como você estava falando, o nosso modo de vida, né, que é um modo de vida ancestral, transmitido, né, pelos nossos parentes, essa educação tradicional, ela sempre sofreu interdições, né, desde da chegada dos jesuítas, né, quando se discutia ou não se o indígena é humano, né. É curioso que no século XXI, houve uma fala semelhante, né, do presidente, falando que o indígena é cada vez mais humano, né? É engraçado, é curioso isso, né? Enfim, acerca desse nosso modo de vida, ou melhor, do modo de vida guarani, que é a temática, né? Aspectos sobre o corpo, território, resistência e existência. A relação com os seres da natureza, né? Ela não é... Eu estou vendo que você está com... Eu esqueci o nome disso daqui. Eu estou com o Iparacorá, né? Você também está com um... E Juruaqueri, os Juruá que estão... Juruá é boca com cabelo. É como o não indígena é chamado. E o Juruaqueri, às vezes, pode pensar que Tembetá, ou que as pinturas, ou que os artefatos, eles teriam uma função estética apenas, né? E a gente sabe que não é por aí, né? A gente sabe que na UPAN, na casa de reza, vou até pedir para a Lusitânia colocar o primeiro slide aí, o segundo slide, que tem uma casa de reza, uma UPAN-I, né? Que todas essas orientações, elas foram transmitidas por Nhanderu para o povo guarani, não é isso, Tiago? E esses artefatos, eles servem para se comunicar com os seres que habitam a natureza, não é isso? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a educação e a UPAN? Qual a importância que tem a UPAN na vida do povo guarani? Bom, todo o Tecoá, toda a comunidade guarani, principalmente Guarani-Imbuá, falo Guarani-Imbuá, tem uma OPAN. E essa OPAN é o local onde todos se reúnem quase diariamente, para buscar o fortalecimento espiritual, o fortalecimento do corpo, onde as curas são feitas, onde se batizam as crianças, dão os nomes indígenas. Tem uma pessoa que é o grande responsável por
por estar cuidando dessa parte, cuidando da Opã, cuidando da espiritualidade, que é o Tcheramõe, que muitos conhecem como pajé, xamã, mas para o Guarani nós chamamos ele de Tcheramõe, né, que é o nosso sábio, que é o nosso ancião. Então, esse espaço é um espaço sagrado, onde se conecta com os seres celestiais. Por exemplo, Nyanderu Vutsu, Nyanderu Eté, Nyanderu. Então, é o principal lugar onde se desenvolve essa parte da espiritualidade, das curas, onde o fortalecimento de todos quando vão para uma luta, vão para Brasília, onde né, for, então precisa. Então é a base, né? É a base, é como se fosse o que sustenta da estrutura para aquela comunidade. É o Opã, é o Tcheramõe com seus conhecimentos. Então, tem um elo muito forte dentro das comunidades Guarani, essa Opã para o Guarani Mbiá, o Guarani Nhandeva vai falar ao Guatsu, que é a Casa Grande. Então, todas elas têm essa finalidade. O Kaiowá também é Ogapuçu, eu acho que é o que eles falam. Então, são esses espaços sagrados, espirituais, onde é um local de encontro, de fortalecimento, de comunicação com os nossos primordiais que nos fizeram enquanto Guarani, que construíram todo esse universo onde nós vivemos até hoje. Vou pedir para a Lusitânia passar o próximo slide, que é um momento dentro da Opã, né, Tiago? Esse é da Tecorá, aqui em Aracruz, no Piraquiaçu, né, Peixe Grande. E aí a gente tem uma Cunhancaraí e um cacique, né, no momento de orientação. Passa aí, Tiago, a gente vai comentando, né, assim, eu queria antes, a gente estava falando da questão dos artefatos, né, que eles não são meramente estéticos, eles cumprem uma função, não é isso? Hoje você está sem aquela... Esqueci o nome, como se fosse uma... Está aí atrás? Tá. Então, tudo tem uma finalidade, não é isso? Pode passar, por favor, o Lu. Fala aí, Thiago, por favor. Ao Tatá. Então, esse é um colar, como todos conhecem, e no Nhandeva vai falar de Atsaá, que é porque eles ficam cruzados, né? Tem um X aqui, então Jatsaá significa cruzado, né? Então um colar cruzado. Então ele tem uma simbologia com a origem, o início do universo, quando o Nyanderu Vutsu ele fez o sustento da Terra. Primeiro ele colocou essa base estrutural, aonde ele assentou a Terra em cima, né? Que foi o Virar Ecolpur, que é virar a madeira, Recolpur, a madeira celestial, a madeira que deu a base. Então, hoje nós carregamos essa simbologia, né, que nos dá a base para o nosso corpo, nos estrutura, nos deixa em pé. Então, cada artefato, né, digamos assim, ele tem um significado com um momento da nossa história, com um ente celestial. Então, tudo tem uma função, né? Então, isso nos fortalece diariamente também de remeter a esse momento inicial, onde tudo começou a acontecer. Ô, Lu, eu vou falando para você, aí você vai passando, eu vou falando aqui no chat. Você vai passando, por favor?
Olha aí, Thiago, a gente tem umas pinturas aí, né, que são pinturas que os parentes usam, mas são determinados, no caso da direita, né, é o Jonas, o Tupã, ele é o Irajá, né? Você pode falar um pouquinho para o Juruaqueri o que é o Irajá? E aqui à esquerda da tela, a gente tem a garra do Tivi, né? E também o Petinguá, aqui na boca do... Petinguá não, desculpe. O Tembetá, na boca do Irajá, né? Você pode falar um pouquinho sobre a importância do Tembetá, assim, para o Juruá, e também outras que forem aparecendo aí. Eu vou falando no site, tá, Lu? No chat. Fala aí, Thiago. Então, como eu disse, cada pintura, o canguá que a gente usa tem um significado. Então, ele, às vezes, por exemplo, uma pintura está relacionado com algum objeto da natureza. Às vezes tem alguns que se relacionam, por exemplo, o meu canguá, ele tem um grafismo que representa a pintura o desenho da cascavel. Então, quem, né, elaborou, o artesão, ele pensou, e ele me falou também, né? Falou, esse é da cascavel. Então, às vezes, assim, generaliza, né, o grafismo também, uma pintura, aquelas pinturas que são feitas nas crianças no dia 19 de abril, né? Toda aquela pintura americanizada, né? Então, tudo aquilo, às vezes, assim, é o que a gente estava dizendo inicialmente, né? A gente precisa desconstruir isso, mostrar que o Guarani tem uma forma de fazer seu grafismo, o terena, o caigangue. Por exemplo, a minha avó... Exatamente. Eu entrei numa reflexão um tempo atrás sobre as pinturas que os mais jovens vinham fazendo, né? E aí os mais velhos falaram, olha, poxa, a gente levou esse debate para a escola, né? Falou, olha, como que nós vamos, né, manter essa identidade cultural nossa, da pintura, para não estar fazendo a pintura dos outros povos, mas manter a nossa original. E aí a minha Detsu, lá da comunidade, disse assim, olha, os riscos de genipapo que nós utilizamos é uma representação de um momento histórico, de um fato que aconteceu. Quando um guerreiro sofreu um ataque de uma onça, ele foi arranhado no rosto. Então, é uma representação desse guerreiro em um determinado momento da história. Então, não é simplesmente ali fazer 3 riscos, né, como muita gente acha, né, que está representando aquele povo, né? Nem é só enfeite, né, Thiago? E nem é só enfeite. Por exemplo, o Tembetá ainda é utilizado entre os grupos Guarani, Yandeva, Biá e Kaiowá. Hoje está sendo raro encontrar, né, esse Tembetá. São poucos, porque também não é chegar simplesmente e fazer um furo no lábio inferior e pronto. Não, aquilo tem um ritual, tem uma preparação, tem um significado. Uma época da vida tem uma época, tem um significado, é um ritual de passagem, né? Do menino está se tornando, né, um guerreiro, né? Então, há toda uma preparação, né? Então, não é simplesmente aí um acessório ou algo para um enfeite, assim, digamos assim. Então, tem todo um significado e tem, né, todo um ritual de se fazer tudo isso. E tem esse ritual. Ô Lu, acha aí, por favor, o slide furando o beiço.
Está lá para o final, pode passando direto. E tem também, né, Tiago, assim, os parentes de Guarani aqui me explicaram. Volta, por favor, parece que passou. Mais um. Aí, ó, olha aí, Tiago. Os parentes de Guarani me falaram que Nhanderu, né, ele reconhece os filhos dele, os filhos Guarani, pelo uso do Tembetá, né, e serve também para a pessoa lembrar que ela tem que ter muito cuidado, porque para o povo Guarani, a palavra, né, a Iuporã, né, ela é muito importante, né? A palavra, ela constrói realidades, ela produz saúde, então é algo muito importante. Tanto é que o nome nem é uma escolha dos pais, né? O nome vem, não é isso? O nome vem do Zambá, das regiões celestiais, né? Agora, o Tembetá, ele é importante para que a pessoa se lembre do cuidado que ela tem que ter com o que entra no corpo, aquilo que vai ficar, e pode causar boati, né? E aquilo que sai da boca também, né? Então, é isso mesmo? Sim, como eu estava dizendo, né? Até um detalhe que eu não coloquei, mas também não é qualquer madeira, né, que vai se colocar também, né, tem uma madeira específica. Eu ia falar também do pré e pós, né, ritual, né, que tem todo um cuidado depois também com a alimentação. Então, precisas, né, cada momento desse tem uma prescrição pré e pós, né, a esse momento. Então, é preciso se aprofundar, buscar essas informações. Existe, né, algumas situações de pessoas que, só para dar um exemplo aqui, de tentaram copiar alguma coisa ou fazer, e às vezes, né, acabou dando errado, né? Então, ou utilizando uma planta, uma erva medicinal. Então, assim, e o indígena, ele tem todo esse cuidado, tem toda essa preparação para realizar esse determinado ritual, enfim. São detalhes que precisam ter, né, dar uma atenção nisso. Eu acho importante, Tiago, a gente estar falando dessas coisas, igual o Embaracá Mirim, né? Porque esses elementos, eles se fazem presentes na natureza, né? Na relação com a natureza, né? O que você falou da cobra da cascavel, volta, por favor, Lu. O traçado, é isso aí, né? O Iparacorá, o traçado que lembra a pele, o couro da cascavel, e que os parentes me falaram também que, assim, existem coisas que você está representando no corpo e que aquilo te fortalece, né? Por exemplo, quando, vamos supor, uma criança, um bebê, em Guarani é Mitanhim, ele não tá andando, né? Aí se coloca um colarzinho, tem até essa imagem aí para frente, Lu, por gentileza. Um colarzinho com aí, ó, um colarzinho com aranha ou centopeia. Por quê? Porque a aranha que tem muitas pernas, a centopeia que tem muitos pés, né, muitas patas. Então essas características elas vão ser absorvidas por Mitanhim, né? Ou se, por exemplo, a pessoa não está falando, não tá, né? Chegou na idade e ainda não está falando. E a palavra é muito importante, né? Eu não sei se na concepção Nhandewa, aí de onde você está, também é assim. Eu acredito que sim. Mas, por exemplo, colocar um bico de papagaio para que ocorra
aquela característica benéfica daquele bicho seja absorvida pela pessoa. Né? Você tem alguma informação acerca disso? Olha, eu vou te dar uma outra informação. Sim, né, existem essas... como que eu posso dizer? Para que se aprimore aquele... Por exemplo, a fala, por exemplo, a força. Eu passei por algumas situações na minha vida que era de você ir num formigueiro e deixar as formigas te picarem ali no formigueiro, ou seu pé, ou suas mãos, para aquilo estimular uma habilidade sua, por exemplo, tuas mãos ficarem fortes, ficarem habilidosas, para, por exemplo, eu tinha alguns que queriam aprender a tocar violão, né? Uhum. Aí os mais velhos falaram, olha, tem que ir lá no formigueiro, deixar as formigas te picarem, para, né, você ter habilidade nas mãos. E aí por aí vai, né? Então cada momento assim tem um estímulo para aquilo com uma determinada prescrição ou, né, um ritual para aquilo, envolvendo questões ali do meio ambiente, animais, né, ou para andar rápido, né, ou andar logo, né, as mães, né, usa de um determinado animal, pássaro, né, que ele anda rápido, ou sei lá, logo cedo ele já nasce andando, a saracu, exatamente. Aracu, né? Então, como é que fala em Guarani? Eu falei aracu. Aracu. O Juruá chama de saracura. É isso? Saracura. Então, assim, e isso acontece, né? Coisas que talvez para o não indígena é algo, né? Superstição. Então, assim, isso está presente em todos os povos, né? Como a gente estava dizendo inicialmente, a questão do nome, da nomeação, né? Que precisa sonhar, né? O Tiramões que eu disse, o Nhaneramões precisa, né, receber aquele nome, né, que vem através do sonho, tem todo um cuidado pós, né? Pré-nomeação e depois pós também. O Inhamungaraí, então, isso, né? Através do Inhamungaraí, que é o batizado. Então, isso está presente, né? Tudo tem um significado, tem uma relação com alguma coisa, com a natureza ou com os entes celestiais. Isso. É o Nhanderecó. Nhanderecó, né? Ô, Tiago, eu acho que tem umas perguntas aqui no site, mas antes da gente passar para elas, ô Lu, é isso mesmo? Tem umas perguntas aí. Antes da gente passar para elas, tem uns slides aí brancos que eu acho que seria interessante a gente destacar, a gente perceber, porque eles trazem umas informações. Olha, volta, por favor. Mais um. Aí, olha só. Isso aí, gente, é o tetimaquá, que são é uma trança que é feita a menina quando ela tem a menarca, né? Então, corta-se o cabelo dela, né? Ela fica... Passa o próximo, por favor. Passa mais um. E volta. Isso, olha. Ela fica separada, né? Então, assim, durante as primeiras 3 menstruações, ela está num período de vulnerabilidade, em que ela se torna mais sensível às forças da natureza, né? Então, ela tem que ficar resguardada, né? E se alimentando com alguns alimentos específicos, evitando olhar para a mata, né? Mas, Tiago, antes da gente falar das questões que também são muito importantes, as questões, as atuais violências, né? O assédio político e as tentativas de se mudar a Constituição nas cláusulas pétreas, né, cara? Aquilo que é garantido, né,
com o direito que não se pode alterar e, enfim, antes da gente falar dos projetos de lei 490 e 191 de 2020, os slides brancos, aqueles que você inseriu, passa, por favor, Lu. Pode ir passando. Aí, isso aí a gente já falou. Pode passar. Mais um. Isso, volta o segundo, por gentileza. Isso aí, Tiago, você quer apresentar para a gente essas associações, a questão dos movimentos indígenas? E por que, assim, o Juruá pensa, uma coisa que se ouve, é muita terra para pouco índio, né? Enfim, é uma barbaridade, né? Porque os parentes Kaiowá não estão ali na beira da estrada acampados. Eles, aquele ali é o território ancestral, né? Assim como lá no Oiapoque, os Caripuna, assim como no Pará, os Munduruku, né? Então, assim, a nossa resistência, ela passa pela organização, né? Você pode falar um pouquinho disso daí para a gente? Bom, eu quis ilustrar, a partir desses grupos Guarani que nós estamos aqui apontando desde o início, que é Kaiowá, Guarani Nhandeva e Guarani Mbuiá, que hoje existe uma luta muito bem assim organizada politicamente, digamos. Não dizer que não há organização, nunca houve uma organização, né, para fazer frente, para lutar, mas que hoje elas se constituem e se estruturam em uma organização que envolve muitas comunidades Guarani. Aí, exemplo aí, é uma imagem que eu fiz o ano passado de um grupo Kaiowá, dos parentes Kaiowá, que foram aí do MS para Brasília, no mês de junho, representando uma organização Kaiowá hoje, que é muito conhecida a nível de Brasil, que é a Triguaçu. Então, a Triguaçu é uma grande assembleia que reúne várias comunidades, várias lideranças Kaiowá para discutir temas como a questão do território, né, que é uma das lutas atuais dos parentes Kaiowá que estão aí no MS, e de outros povos também, mas os Kaiowá são os que mais sofrem, digamos assim, essas atrocidades, esses conflitos territoriais. E a Triguaçu é essa organização que vai somar na luta dos Kaiowá. Assim como a Triguaçu também eu venho acompanhando, ela já existe já há algum tempo. Agora, recentemente, mais duas organizações surgiram, que é a Triguaçu das Cunhangué, também, que está a representatividade feminina das Nhandetse, também se organizando para o movimento da luta pelo território. Então, assim, é algo que me arrepia, né, de ver um Nhenamon, uma Nhandetse em Brasília, dando exemplo, e outros inúmeros de exemplos, se a gente for falar da mobilização nacional, né, a gente tem muita coisa, o que a gente vê na mídia é uma coisa, o que a gente vê presencial é outra coisa. Então, e mais recente, a Triguaçu dos jovens, né, também dos jovens Kaiowá. Então, assim, os mais velhos, e não foi gente intelectual que fundou, não, foi os sábios indígenas, os sábios mais velhos que fundaram, né, que estruturaram isso e estão sendo exemplo para os mais jovens.
E as mulheres também, que hoje tem um movimento muito forte das lideranças mulheres, né, lutando aí no cenário nacional, internacional, regional. Então, os guaranis estão também nessa organização política, né, não no sentido da política... Não é partidarismo, né? Gremiações, né, mas na luta mesmo pelos direitos. Então, hoje teve que se constituir, né, através de uma instituição para poder ter, né, esse espaço de representatividade nessas esferas, nesses órgãos públicos, por exemplo. E também aí eu trouxe, não sei se você vai querer comentar alguma coisa, dos outros grupos Guarani também se organizando para isso, né? Os Guarani Mbiá, agora vocês vão ver, eu acho que depois eu comento sobre os Guarani Nhandé, mas agora teve a terceira assembleia também dos Guarani Mbiá, que é da semana passada. Lindo, lindo, lindo de se ver. Reuniu, congregou a Comissão Guarani Urupá, congregou aí quase 2.000 Guarani ali em Eldorado, no Vale do Ribeiro. Então, assim, e também tem uma representatividade muito forte hoje, né? A Comissão Guarani Urupá, que, falando da Tuguaçu, a Tuguaçu eu estava tentando fazer uma ligação entre essas três organizações. A mais recente agora é a Uvumaranhã dos Guarani Nhandeva, mas a Tuguaçu é a grande assembleia onde as decisões vão ser tomadas. Eu estou falando isso aqui agora. É inédito o que eu estou falando. Então, como se todos estivessem reunidos para tomar uma decisão, né? E a comissão, a Urupá é todo o território, né? Então, toma-se uma decisão na Tuguaçu, que é a grande assembleia, para se ocupar esse Urupá, que é todo o território. E a Uvumaranhã, que está surgindo agora dos Nhandeva, que se chama, uma relação com o passado, mas que é presente também, que é a busca da terra sem males. Uvumaranhã, a terra sem males. Então, se toma uma decisão... Para o Juruá. Não, para o Guarani. O Guarani, vai para o Guarani. Vamos tentar. Então, é o bem viver, né? O bem viver naquele espaço, no Tecoá, né? É o bem viver, é o Tecó, né? Que é a vida sendo bem vivida, né? Nesse que é o bem viver, nesse Tecoá. E ali se produz o Nhanderecó. É você ter um rio para você poder nadar, pescar, é você ter as matas para você poder tirar ali, extrair o material para construir sua casa, sua lenha, ter a terra para poder plantar a sua mandioca, a sua batata. Então, ter um espaço para construir a OPAN, né, para fortalecer o Nhanderecó, fortalecer a espiritualidade. Então, é a terra sem males, eu acredito que hoje na concepção atual, né, diferente do que é o que a gente vem discutindo dentro da Uvumaranhã, né, da Comissão Uvumaranhã. É tentar refletir o que é o Uvumaranhã contemporâneo, porque no passado os nossos mais velhos, eles buscavam esse lugar que não era aqui na Terra, né? E que hoje se tornou uma outra coisa, é viver aqui, é buscar esse Uvumaranhã aqui. Então, só para não perder o raciocínio lá, então, assim, a Tuguaçu, onde se toma as decisões. O Urupá
é onde você vai desenvolver essas ações para poder chegar no Vilmaranhã. Olha só, a Tuguaçu, o Vurupá e o Vilmaranhã. Isso arrepia, cara. Então, assim, esse é um movimento hoje de luta, mas que tem essa conexão com a ancestralidade, né? Com a espiritualidade. Porque se você for no Mato Iguaçu, acredito eu, for no Vurupá, for no Vilmaranhã, vai ter ali o Nhanderecó presente, né? Vai ter Boraí, vai ter Jirocã, então vai estar ali. Então a primeira coisa que numa reunião Guarani é fortalecer, né? Através, usando Petinguá, né? Então, antes de tudo, é isso, né? Se fortalecer espiritualmente, né? Nhanimbareté, que a gente fala, né? Nhanimbareté. Então, essas organizações Guarani, esses grupos Guarani, assim, as outras etnias também têm essas organizações, constituíram organizações. Aí no estado do Mato Grosso do Sul tem o Conselho Terena, né? Do povo Terena, e outras, né? Mais que tem aí pelo Brasil, lutando, fazendo frente a esses projetos de lei que estão lá em Brasília, que estão aí nessa imagem aí, no Supremo Tribunal Federal, marco temporal. Então, os povos indígenas estão indo, né, através das suas organizações, lutando pelo direito, né, da demarcação das suas terras. Eu acho até, Tiago, pegando essa questão da demarcação e do assédio sobre as terras, Lu, acho que tem uma pergunta nesse sentido. Você pode fazer aí para a gente? Tem sim. Mas antes, Tiago, você falou, né, da etnia terena. Nós temos aqui um comentário da Adriana Santana, que ela diz que ela pertence a essa etnia. E diz que todas as etnias precisam ser respeitadas dentro de suas culturas. A cultura, ela traz a história de todo o povo que vem lutando à frente de sua ideologia e de seus direitos mesmos. Então, muito bem o comentário, Adriana. Então, a parente aí, Terena, não sei se ela conhece, no estado de São Paulo também tem o povo Terena, ali na terra indígena de Araribá, que fica no município de Avaí, e os Terena estão ali há mais de um século, que eles chegaram através do Serviço de Proteção Índio, na época o Marechal Rondon, transferiu algumas famílias Terena para o estado de São Paulo, e que eles mantêm a sua cultura através da sua língua ancestral, através da dança do quipaé, que é a dança dos homens, através do putu-putu, que é a dança das mulheres, a confecção da argila, né, também ainda está muito forte ali, e então, assim, onde não importa onde essa etnia está localizada, como eu disse lá atrás, os aldeamentos, assim, é lógico que trouxe ali uma mudança territorial, mas o Nhanderecó, a cultura permanece ainda com esses grupos, esses povos ainda estão ali forte, resistindo e praticando sua cultura, praticando o Nhanderecó. Ainda sobre a proposta, né, da demarcação ali, a Crícia Costa, ela pergunta, poderia falar como a proposta do marco temporal afeta essa relação do indígena com a terra? Se pudesse falar um pouco, Tiago ou Glau. Quer falar, Tiago? Eu falo das 191. Bom, marco temporal é uma tese que foi criada, uma defesa daqueles que querem
tirar essas terras, os direitos à terra daquele determinado povo. Então, ele determina, juridicamente falando, né, que aquelas etnias que entraram depois da Constituição Federal de 1988, reocuparam aquele espaço, eles não teriam mais direito àquele território. Então, somente se nessa data da Constituição estivessem naquele território, tem o direito à demarcação. Agora, quem retomou depois da Constituição 5 de outubro de 1988, não teria mais direito. Então, eles estabelecem um marco ali. E, para o entendimento indígena, o território sempre foi indígena. É um território ancestral, originário dos povos indígenas. Então, a partir do momento que se estabelece um marco temporal que vai determinar, não, esse território pertence a vocês se vocês estivessem aqui nessa data, se não estivessem, entrassem depois. Então, tem muitas terras indígenas, não saberia te dizer no momento, que estão nesse processo onde implica diretamente, incisivamente, nesses territórios que estão passando por um processo de retomada. Então, é muito preocupante essa situação do marco temporal. Então, e o atual momento, né, dessa lei, que hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal, está previsto o julgamento, voltar a julgamento, que iniciou o julgamento do marco temporal o ano passado, e depois de 2 votos, um contra o marco temporal e um outro a favor, o terceiro juiz, ele pediu vista, né, para fazer uma análise dessa lei, né, que eles estão pretendendo estabelecer, né, essa tese do marco temporal. E está previsto para voltar a julgamento agora de novo em junho. Então, há uma expectativa muito grande por parte dos indígenas, por parte dos movimentos que apoiam a causa indígena. E houve também, destacando aqui, né, falando sobre o povo Terena, dos advogados indígenas presentes nesse processo do julgamento de votação, fazendo ali as defesas contra o marco temporal. E, inclusive, tinha um Terena ali, né, que é o Eloy Terena, que participou ali de uma forma muito importante, defendendo, né, que os indígenas têm os direitos originários, e outros indígenas ali presentes também. Tiago, e assim, o que assim, a violência, ela é assim, gritante, porque o marco temporal, ele fere, né, os artigos 231 e 232 da Constituição, né, que, dentre outras, da Constituição de 88, e dentre outras coisas, fala que os indígenas, né, que têm o direito do usufruto das terras, né, seus territórios tradicionais, né, e veja bem, vamos supor que o meu povo ele tenha sido expulso do território, ou tenha fugido do território, né, por conta das violências, da grilagem, dos assassinatos, porque, sim, é lamentável o que a gente vê, por exemplo, ali acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia. É lamentável, né? É terrível. Mas existe uma guerra que está acontecendo aqui em Abya Yala, né? Aqui
o território chamado de América, em homenagem ao invasor, né? Aqui no Brasil, a gente não vê a repercussão das violências que os povos indígenas vêm sofrendo, né? A gente viu, por exemplo, aquilo que ocorreu com as crianças Yanomami sendo terrivelmente tragadas, né, por dragas de mineração. E a violência ela não para aí, ela tem muitos tentáculos. A máquina do Estado ela avança, né? Se antigamente havia as capitanias hereditárias, hoje existe a bancada ruralista, né? Então, assim, o que acontece? No momento, sob a justificativa da guerra da Rússia, né, um projeto de lei de número 191 de 2020, ele foi aprovada a votação dele em regime de urgência, né? E esse projeto de lei, ele autorizaria a mineração em terras indígenas, né? Algo que vai contra os princípios dos povos autóctones, dos povos originários. Então, assim, você vê que a ganância se vale o discurso, né, de uma guerra que, sim, tem repercussões, mas que não serve para, de modo algum, justificar a autorização da exploração do subsolo, né? Sob a justificativa de que haveria potássio e que isso ajudaria a produzir fertilizantes. Isso é um absurdo e que certamente a gente vai estar ali, né, os povos indígenas, agora no início de abril, na ATL, lá em Brasília, não é isso, Thiago? O ano passado, a ATL, só para quem ainda não sabe, é o acampamento Terra Livre, que esse ano vai acontecer a 18ª edição do acampamento Terra Livre. O ano passado, durante a pandemia, nós tivemos em Brasília quase durante 7 meses a presença indígena contra esses projetos de lei que estão tramitando em Brasília, na Câmara, no Senado, no STF, e essa presença indígena nesses eventos que estão acontecendo em Brasília, que acontece já durante um tempo, é uma forma de manifestar esse descontentamento com esses projetos de lei que não tem o menor cabimento deles existirem. Eles existem pelos interesses que você estava dizendo, Glaucio, já há muito tempo, que é a colonização, que ainda está acontecendo de certa forma. A exploração dos bens naturais, e em troca disso, ceifam vidas, né, desses povos que estão ali defendendo a natureza, a biodiversidade, que é um bem coletivo, um bem de todos, né? Então, essa presença indígena em Brasília, através dessas organizações políticas de luta, como eu citei, os Guarani têm hoje sua organização, os Terena, os Yanomami também têm, e existe uma organização nacional, que é a Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, uma das principais lideranças, a Sônia Guajajara, e outros, né, que estão ali também representando essas organizações regionais. Por exemplo, tem um Kaiowá na PIB, que é o Eliseu, se eu não me engano, tem representando os povos indígenas do Nordeste, que, como a gente estava dizendo também, é uma diversidade muito grande no Nordeste, às vezes fica um pouco esquecido que lá não tem mais indígena, então tem um representante do Nordeste ali, do povo Tuxá,
Tem do povo tereno, Adalberto Terena, né, parente que está aí nos assistindo. Caigangue também tem um parente Caigangue. E aí, né, se somam na PIB essas organizações regionais para fortalecer esse movimento, a fortalecer o ATL, que é essa luta, a luta pelos direitos, em defesa dos direitos indígenas, em defesa dos artigos, né, que foram conquistados com muita luta na Constituição, na Constituinte, que o artigo 231, o artigo 232, que diz, né, dessa questão da diversidade cultural, da questão da terra. Então, diariamente tem um projeto de lei de interesse de latifundiários, de pessoas do agronegócio, né, e de outros segmentos também, né? Às vezes é até difícil você falar que existe uma bancada evangélica que defende, contra os povos indígenas, né? É difícil você dizer isso para as pessoas, mas infelizmente tem, né, essa bancada que chama BBB, que é a bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada da bala. Infelizmente tem. E eles estão lá, tem nome, tem endereço, tem partido, tem gremiação, né? E está lá representando esse grande genocídio desses povos que estão defendendo aí o que resta ainda de biodiversidade, né? Que existe ainda de água, que existe ainda de flora, que existe ainda de fauna, né? Então são esses povos, e o que eu estou dizendo aqui é comprovado por especialistas, de que as áreas indígenas são as mais preservadas. Como você estava dizendo agora, a guerra da Rússia que está ocorrendo lá, Ucrânia e Rússia, estão usando de pretexto para poder liberar essa lei aí, 191, que já passou pela bancada, passou pela Câmara e agora está no Senado, e volta agora no mês de abril, né, novamente para ser votada no Senado, aproveitando do pretexto de que precisam liberar as terras indígenas para a exploração do potássio, que é um componente do fertilizante que o pessoal do agronegócio precisa. E os especialistas estão dizendo que não, tem o suficiente fora dessas áreas, não precisa abrir as terras indígenas. Então, tem até uma dessas mineradora, não, a Petrobras, né? Eu estava assistindo aí o especialista dizendo que a Petrobras deixou de explorar esse componente aí, esse potássio está lá paralisado. Então, agora eles usam de pretexto. Tem um parente advogado, que é o Dinamantu Chá, ele é da PIB também, eu citei que tinha um representante, ele é um especialista nesse entendimento dos projetos de lei. Ele disse assim, toda lei, a partir de agora, ela é um jabuti. Ele falou, uma espécie de jabuti, parente, porque eles estão querendo passar tudo dentro de uma lei só. Então, tudo está ali dentro, exploração mineral, exploração das matas, construção de hidrelétrica, construção de ferrovia, alteração da OIT 169, da organização. Então, ele fala assim, então, está tudo dentro de uma lei e se passa tudo. Por isso que a gente é a mesma. Então, passou o 91, nós estava segurando a 490. A 490 também era um jabuti. Aí a gente conseguiu travar ela, mas também está na Câmara dos Deputados. Então, diz assim, eles vão... De todos os lados, né, Tiago? Todos os lados. Eles só ganham fôlego e trazem uma outra lei, mas por debaixo dos panos eles querem passar todas as outras que estão aí paradas. Então é isso, é uma luta constante, diária, e que está tendo uma resistência, né? Uma resistência dos povos indígenas, e ainda muito forte, como nós resistimos, né, a todos esses
séculos aí de colonização, ainda continuamos resistindo. E destacar nossos parentes que estão, né, ocupando esses espaços, a Joênia Wapichana, né? Sem deixar de falar da Joênia, uma deputada exemplar, que defende não somente os povos indígenas, eu vejo que ela está elaborando outros projetos também, que envolvem outras questões. Então, assim, é uma referência muito grande, uma pessoa capacitada e que está lá defendendo os direitos dos povos indígenas, né? E mulher, né? Mulher, depois do Mário Juruna, Joênia. Então, e que venham mais, né? Que venham mais. Pois é, Tiago, assim, a gente é um povo da resistência, né? Assim, sim, houve um genocídio, né? Os estudos apontam que havia 6 milhões de indígenas por ocasião da invasão. Alguns chegam a falar até em 10 milhões, mas o que tem mais assim, repercussão são os estudos que falam que havia 6 milhões. No último censo de 2010, né, havia algo em torno de 860 mil. Então, atualmente, somos algo em torno de 1 milhão. Né? Então, o que justificaria essa redução, né, no contingente tão expressivo se não fosse um genocídio? Né? Se não fosse um extermínio planejado, né, através de entrega de roupas contaminadas, né, através de assassinatos como aqueles que ocorreram no Paralelo 11, através de contaminação de água, como ocorreu aqui no Espírito Santo, em Pancas. Só que, apesar de tudo isso, a gente vai resistir e a gente está resistindo, né? Hoje à noite, né, é um momento de resistência, um momento em que o Instituto Federal, que tradicionalmente tem cursos voltados para os institutos de maneira geral, né, para a formação de mão de obra, para a formação profissional, né, mas que às vezes acaba privilegiando e esquecendo de cursos como meio ambiente, agroecologia, né, que, enfim, mas hoje é um momento em que o Instituto Federal do Mato Grosso, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, ele nos oportuniza essa reflexão para falar, sim, das nossas lutas, mas para a gente falar também da nossa resistência. E a nossa resistência é uma resistência com arte, com perseverança, com poesia, com ancestralidade, com fé, com artesanato, com música, com Jerodi, com Embodiapé, com Caguidi, né? E também com literatura, né, Thiago? Então, te convido agora, que a gente está caminhando para o fim, para apresentar aqui para as pessoas que estão com a gente a história de um menino que caçava tatu. E que a minha filha, como eu te falei, me perguntou por que eu não cacei tatu ainda. Fala aí pra gente. Fala sobre o seu livro. Tá lá. Fala pra gente aí. Tá. Bom, antes de entrar nessa seara da literatura indígena, escrita por indígena, né? O pessoal estava comentando a respeito ainda da questão da legislação. A Constituição Federal é a carta, é o documento principal que nós temos e que precisa ser ali garantido, né? Ele precisa ser defendido, porque se muda a Constituição, a gente perde todos os outros direitos, né? Então, mas infelizmente eles querem alterar toda hora essas leis através das PEC, né? Que são os projetos de emenda constitucional. Então, sempre eles querem emendar uma coisinha ali, querem alterar uma coisa ali,
E, infelizmente, há essa insegurança. E isso a todo momento, porque se tem interesses em um determinado segmento, em uma determinada situação, então eles querem alterar as leis, né? Então, infelizmente, quem a gente precisa confiar em quem está defendendo essas leis, né? E hoje o STF, nós estamos depositando, né, essa confiança, esperamos que o STF ele possa fazer um julgamento justo, ter um entendimento justo nisso, né? Porque se os deputados não estão tendo esse entendimento, os senadores não têm, o executivo não tem, então o que nos resta a garantia, né, desses direitos é o STF. Então, assim que funcionam as coisas. E, como eu disse, se a grande maioria votou a favor do PL 191, então quer dizer que tem muitos interesses ali, né? Então, isso vai se renovando, vai se perpetuando, na verdade, né? Saem os avós entre os pais, os filhos, netos, e continuam sendo as mesmas castas políticas lá. Hereditárias, né? Geração para geração, eles estão lá dentro, né? Os rostinhos. Então, infelizmente, né? Então, por isso que a gente tem que bom, não quero fazer uma campanha política aqui, não é o momento, mas a gente tem que ter a consciência, né, de quem a gente vai eleger, de quem a gente vai dar nosso voto de confiança, né? O poder emana do povo, né? Nosso voto tem poder. Então, tomar cuidado para isso, porque senão essas pessoas querem alterar as leis, colocar insegurança em direitos conquistados, né? Bom, e... Thiago, antes de você me fez lembrar aqui, eu até abri, antes de você falar do livro, o parágrafo 1º, né, do artigo 231, ele fala o seguinte: são terras... Porque o território ele é necessário para a nossa manutenção e para a nossa ampliação, né? E isso está no parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, o termo é equivocado, né? E por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas tradicionais, né, os roçados, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar. Ou seja, a cláusula pétrea está falando do bem-estar de uma população tradicional. E as necessárias à sua reprodução física. O texto é claro. Estava falando, né, eu não sou especialista, mas o texto é claro. A reprodução física, ou seja, a necessidade de que nossos descendentes, de que haja mais e mais indígenas, né? Reprodução física e cultural, segundo seus costumes e tradições, não segundo demandas econômicas, né? Então era isso, eu queria ler aqui para quem está nos acompanhando que não se trata de opinião, né? Se trata de uma violência contra algo que foi fruto de muita e muita e muita luta. Não é isso? Exatamente. Esse livro, Quando eu Caçava Tatu e Outros Bichos, ele traz, além, né, dessas experiências dos meninos, adolescentes, que em uma determinada época realizava essas caçadas, né? E fala também da questão territorial aqui, né? Dá uma ideia do o porquê não se caça mais, não se pesca mais ali naquele lugar. Por isso, quando eu caçava tatu e outros bichos, e hoje já não tem mais, porque já não tem mais essas áreas que antes eram propícias a essas atividades. Você citou, Glauber, falou de Aracruz, né, da questão da celulose, do eucalipto. Isso, eucalipto. E está muito presente na região onde a gente caçava tatu e outros bichos. Então chegou, está muito forte a presença, né, dessa monocultura do eucalipto, a monocultura dos citros, a laranja, o café já foi muito forte, a pecuária continua, e o entorno das comunidades indígenas vem
implantando esses novos sistemas de produção da terra, produção do solo, né, utilizando agrotóxico, né, assoreando os rios, desmatando as matas, e isso interfere nesse modo de vida, né, que se hoje não tem mais essas atividades, né, de caça, desses ensinamentos das técnicas de caça, essa preparação do menino adolescente para a vida adulta, por conta desses impactos que estão muito fortes nos arredores ou diretamente dentro das comunidades indígenas. Então, essas literaturas indígenas, como eu e outros escritores indígenas, gosto sempre de falar, sou uma pessoa que não tenho vaidade para falar sobre as minhas influências, principalmente os indígenas, Daniel Munduruku, Olívio de Cupé, hoje as mulheres ocupando essas áreas, demarcando, né? Então as mulheres escreveram um artigo que saiu no jornal aí de São Paulo, dizendo assim, as escritoras indígenas estão demarcando o território na literatura indígena, né? Então todo a nossa ação, toda a nossa envolvimento com um determinado tema é uma forma de demarcar território. Se a nossa presença está dentro da universidade, a presença indígena está ali, seu corpo está ali, você é um território presente dentro daquele espaço. Então, nós estamos demarcando território, né? Corpo-território, em todos os espaços que nós podemos. E falando, né, desse lugar de voz aqui, que é o indígena contando sua própria história, e isso precisa ser trabalhado dentro das escolas. Existe uma lei para isso, né? Caso, né, a sua instituição não está, né, não pautou isso, não está no currículo, existe uma legislação, que é a 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da história indígena, afro-brasileira, na escola pública e na escola privada, né? Então, utilizar desses materiais da literatura, das histórias contadas pelos indígenas. Nós somos hoje, eu me incluo também aí, nós somos mais de 60 escritores indígenas hoje, e trazendo diferentes temas, contando, dando destaque à sua autoidentificação, sua identidade, sua afirmação étnica, trazendo, né, junto comigo, eu não estou contando só a história do Tiago, eu estou contando a história do meu povo, a história dos meus antepassados, da minha comunidade. Então, é uma história coletiva, né? Então, é isso que nós estamos mostrando, né, para as pessoas, que nós trazemos conosco os nossos antepassados, a nossa ancestralidade está presente conosco. Então, é isso que nós estamos escrevendo, nós estamos contando, e para ter essas histórias, essas versões contadas pelos próprios indígenas, né, que vem também somar, né, somar, a incentivar, né, quem está escrevendo sobre os indígenas, que é importante contar a realidade né, atual, contemporânea, e desconstruindo, né, essas ideias estereotipadas, distorcidas, que geram preconceito, que geram discriminações. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje, e através de onde a gente está, nosso território está presente, né? Corpo-território. Nós somos o território, nós somos território indígena, né, Tiago? Exatamente. Então, é isso, né? Eu acho que a gente mostra dessa importância de se buscar as informações que são informações reais, e um entendimento que seja um entendimento consciente, não mais aquele pensamento, aquela visão que se
tem ainda, né, do início da colonização, que estão presentes, né, em termos, em falas, em simbologias. Então, a gente precisa ir desconstruindo tudo isso. Isso precisa estar presente nos livros didáticos, precisa estar presente nas falas dos professores, que são os formadores de opiniões, que vão ajudar a construir uma sociedade, mas uma sociedade mais informada, né? Que não tenha preconceito, que não tenha discriminação. Acho que é isso. E que respeite, né, Tiago, outras ontologias, outras epistemologias, outras formas de viver, que não sejam aquelas única e exclusivamente voltadas para o acúmulo, né? Porque as sociedades indígenas, elas não são sociedades de acúmulo, né? E eu acredito que a única coisa que a gente aceita acumular é a alegria, a felicidade, né? De estar trabalhando por um futuro melhor para os nossos filhos, um futuro que se relaciona com a questão territorial, com a manutenção das nossas vivências, com a nossa insistência em resistir. Não é isso, Tchondaro? Então, assim, eu queria agradecer, né? E vou passar a palavra para o Tiago. Queria agradecer a oportunidade que o Instituto Federal está nos dando de bater esse papo, um papo entre parentes e um papo com não indígenas, mas que estão aqui ouvindo, participando, conversando, porque é através do diálogo que a gente vai conseguir diminuir as nossas distâncias. Agradeço imensamente a todo mundo que participou, que deixou aqui um comentário, que fez perguntas. Agradeço a organização do evento, especialmente na pessoa da Lusitânia, que se virou nos 30 aí, né, Lusitânia, para oportunizar esse momento de aprendizado mútuo, né? Tanto para a gente, para os alunos, quanto para a comunidade acadêmica, tá certo? Muito obrigado. Nhandé Pintundio. Tiago, passo a palavra para você. Tutuporã. Eu também gostaria de agradecer ao Glauber pelo convite, também o Instituto, NEAB, e agradecer a mediação da Lusitânia também, que fez desde ontem nós estávamos conversando, eu na correria, quase não estava podendo responder ela. E o Glauber sabe disso, que ele manda mensagem, eu demoro para responder, a criançada, né, como eu disse. Agradecer quem nos acompanhou aí, as parentes Terena, né, tem a Kelsey Lane, que é de La Lima, aldeia La Lima, eu conheço Limão Verde, eu fui já algumas vezes em Aquidauana, na aldeia Limão Verde, e então, mas sei da existência, né, das outras comunidades Terena aí. Tem o pessoal de Cachoeirinha também, que eu conheço, algumas pessoas. E sempre é bom ter os parentes aí, ver que tem a presença indígena aí também, né? Muito legal isso. Então é isso. Amanhã estou participando de uma outra live que vai falar sobre as mídias indígenas, né? Na luta também, né? Outra força chegando também para fortalecer a luta, as mídias alternativas indígenas, que eu faço parte de uma, que é essa daqui, a Mídia Nativa On, que é uma página que nós criamos o ano passado e diariamente está publicando, está fazendo live, mostrando a luta, as retomadas, e amanhã nós vamos conversar às 20 horas a respeito do que as mídias indígenas elas estão fazendo, né? Então é isso, siga-nos nas nossas páginas, né, Glauber? A gente sempre está compartilhando no Instagram, no Facebook, Twitter. Qual que é a sua página, Thiago? Fala aí. Então, no Instagram é @NhandevaThiago, @_
Thiago. E no Niandeva Facebook com com W. E no Facebook é Thiago Niandeva. Aí vocês vão nos encontrar aí, a gente sempre tá divulgando os nossos trabalhos aí, a nossa luta. Então é isso, muito obrigado, foi uma honra aí falar com todos vocês. Foi nossa, né, Glau, Thiago, pela participação, por compartilhar tanto conhecimento, nos trazer toda essa história do povo de vocês. Nós temos aqui nos comentários muitos elogios, aplaudindo vocês mesmos, agradecendo toda essa explicação e explanação dos questionamentos. E claro que nós temos mais, mas a hora ela passa muito rápido, né? Então, dizer assim para vocês realmente que o NEABI do IFMS, em especial na Viraí, agradece mesmo a participação de vocês. Muito obrigada a vocês, a todos os participantes. E que tenhamos um até breve. Até Até breve.